Tipo de administração pública patrimonialista, burocrático gerencial. Tudo bem? Voltamos aqui. A burocracia deu certo, tá? Vou dar uma dica para vocês, uma dica de concurso, professor concurseiro. Tem a burocracia, tá? Tem a burocracia. A burocracia tem as suas vantagens e as desvantagens da burocracia, ou seja, as coisas ruins da burocracia, ela tem o nome de quê? De disfunções. Ela tem o nome de disfunções. Tá? Então, tudo de ruim se chama disfunções. Porque o tipo de burocracia weberiana, ela o quê? Ela é profissional, ela busca a máxima eficiência. Tudo bem? No Brasil, nós temos uma burocracia? O Brasil é o país mais burocrático do mundo? Não, está longe, muito longe mesmo. Por quê? No Brasil, nós temos uma burocracia cheia de disfunções. Quando você liga a televisão e chega lá e... devido à burocracia. Não, gente, não é devido à burocracia, é devido às disfunções da burocracia, são pessoais. Tá? Então, o que acontece? O candidato já vai com juízo de valor negativo em relação à burocracia. E o elaborador das questões, a banca do concurso, ele vai tentar o máximo possível explorar isso de você. Ele vai tentar o máximo possível explorar isso de você. Então você não pode ir nessa defensiva, você tem que ser frio na hora de analisar a burocracia. Vamos dar um panorama legal, geral para vocês. Então a burocracia surgiu para combater o patrimonialismo através de uma administração pública profissional, eficiente, legalidade, Max Weber, não é isso? Deu certo? Deu. Muito certo, 10. O Estado cresceu, começou a ficar grande. A burocracia, infelizmente, ela tende a crescer além do necessário, que também é uma disfunção. Olha o exemplozinho que está aqui no quadro. Ela tende a crescer além do necessário. O Estado não consegue mais atender às suas necessidades da sociedade, ele se torna caro. Aí surge o que? O paradigma pós-burocrático, a administração pública gerencial. Então, a administração pública gerencial, pessoal, ela surge para dar o que? Eficiência na máquina burocrática. Ela está alicerçada na burocracia. Muita atenção. A questão pode dizer para você o seguinte: ela vai tentar levar você ao entendimento que a administração pública gerencial vem combater a burocracia, negativo. A administração pública gerencial, ela está alicerçada na burocracia. Ela é toda constituída e pensada para quê? Para dar eficiência à burocracia. Mas como que ela vai dar eficiência na burocracia? Ela vai importar mentalidades e procedimentos da iniciativa privada. Ela vai mentalidades, procedimentos, metodologias e demais coisas, trazer para o âmbito da administração pública, só que nós temos da administração pública que resguardar a finalidade pública do Estado. Resguardar a finalidade pública do Estado. Em termos práticos, o paradigma gerencial, ela vai estar focado nos resultados. Ou seja, nos fins. Tá? Nos fins. Bacana? Pessoal, então vamos aqui. Eu gosto de falar, eu chamo muito de linha do tempo. É um macete, um macete muito legal para o candidato que está fazendo o concurso. Por exemplo, na prova de 2009, ESAF, ANA, caiu uma questão seguinte. Em 1908, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, qual o tipo de administração pública vigente no Brasil? Qual que era? Era patrimonial. Então, um esqueminha aqui para vocês, dá uma fechada aqui para os alunos copiarem, tá? Resuminho, isso aqui é muito importante. Olha só.
De 1500 a 1822, nós tínhamos o patrimonialismo. Esse patrimonialismo ele foi chamado de colonial. De 1822 a 1889, era o patrimonialismo imperial. De 89, só um detalhe. Dia 15 de novembro de 89, teve o que? A proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Não é isso? E ele deu um ultimato para quem? Para a família imperial. Falou, em tantas horas, tantos dias, você deve retornar para Portugal. E assim fez. Pegou os navios, todos voltaram para Portugal. Pergunto para vocês. Levou consigo o patrimonialismo? Não. Ficou. A única coisa que aconteceu, que ele ficou agora na onde? Ele ficou nas mãos dos políticos. Mais precisamente na mão de quem? De Minas e São Paulo. Essa é uma fase da nossa história chamada política café com leite. Ou seja, esse tipo de patrimonialismo é chamado de oligárquico. Então, oligarquia patrimonial. Tá? Então, ele só trocou de mãos. Vamos voltar aqui de novo. Tá? Então, quando ele perguntou em 1808, qual que era? Patrimonial. 1889 a 30, oligárquico. Tá? Café com leite, lembre com isso. 36 foi a primeira tentativa de implantação do modelo burocrático. 67, através do DASP, foi a primeira tentativa de implantação da administração gerencial, através do Decreto-Lei 267. Outra coisa para vocês, cai bastante, gente, bastante. Preste atenção aqui comigo, muito, cai muito. Caiu na prova, Decreto-Lei 200. Ele quer saber para você o seguinte, que foi a primeira tentativa de implantação da administração pública gerencial no Brasil. Primeira tentativa. Em 88, no texto original, tá? O texto original, ela implantou uma administração pública burocrática e, através da emenda 19 de 1998, o Brasil adotou o que? A administração pública gerencial. Ok, tá? Vamos aqui explicar para vocês um pouquinho mais coisa aqui, ó. Se alguém perguntar, a burocracia, frente, foi tão importante que ele ajudou a consolidar o Estado, o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque ele colocou regras para o próprio Estado, ele colocou, a sociedade sabia quais eram as regras e o mercado também passou segurança jurídica para o mercado. Porque o mercado, com essa segurança jurídica, os investidores, os empreendedores, eles tinham carta branca para poder fazer aquilo que eles sabem, que é gerar lucro, produzir. É a questão do mercado. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é o principal defeito da burocracia? Pense um minutinho com você. Pense. Pensou, né? Tá. Sabe qual que é o principal defeito da burocracia? Vamos aqui o exemplo aqui. Tá aqui, ó, esse exemplo aqui. Lembra? Maria contratada, aqui a Maria contratada, não é isso? Tal, Bia, teve tudo isso. O principal defeito da burocracia é quando ela se torna autorreferente, perdendo a noção de quem? Do cliente cidadão, do cidadão usuário, do serviço público. Ele não é visto como cliente, gente. Ele não é visto como cliente. Isso aqui é o que? O principal defeito da burocracia. Ela fica o que? Autorreferente. Ela fica uma máquina cara, ineficiente, não prestou o serviço necessário devido ao cliente usuário, nesse caso que eu dei simbolicamente foi eu. E a principal qualidade é a efetividade no controle dos abusos. Mas professor, eu ligo o aparelho de televisão, assisto a televisão, só dá corrupção, só dá não sei o quê. Para tudo, crianças. Imagina se não tivesse excesso de controle, como é que seria? Para tudo, meus alunos, para tudo. Tá? Isso é o que? É uma disfunção da burocracia. O que acontece, principalmente no Brasil? Fomos quantos anos que nós tivemos de patrimonialismo? Mais de 400 anos. Vocês acham que em menos de 80 anos, 100 anos,
Nós vamos conseguir eliminar a cultura patrimonial, a cultura de você tirar proveito do Estado, a cultura do nepotismo. Tá? O nepotismo é proibido há muito tempo. Já teve resoluções do Conselho Nacional de Justiça, ainda persiste, cruzado, trocado, tem várias denominações em relação a práticas de nepotismo, que a gente não cabe aqui comentar. Então é devido o quê? Devido à cultura e à prática patrimonialista. Bacana? Vamos lá. Potencial questão de prova para vocês. Olha aqui. Vamos aqui na televisão. Tá? Pode centrar aqui na televisão, com calma. Gente, características da burocracia. Características da burocracia. Na prova, provavelmente, como é que eles costumam cobrar na prova? Eles vão pedir uma disfunção e vão colocar 4 características. Ou eles vão fazer vice-versa, tudo bem? Então eles vão cobrar uma disfunção ou uma característica. Olha só. Caráter legal das normas é uma característica ou uma disfunção? É uma característica. Caráter formal das comunicações é o quê? Uma característica, ou seja, as comunicações têm que ser escritas, assinadas e carimbadas. Divisão do trabalho é uma característica? Lógico, sim, ele é uma característica. Não existe cargos de tudo, cada cargo significa que está dividindo o trabalho. Impessoalidade no relacionamento é uma característica? Também. Hierarquização, princípio da hierarquia é outra característica. Rotinas e procedimentos é característica, competência técnica de mérito, especialização da administração, profissionalização e previsibilidade do funcionamento. Essas características levam a quais consequências? Baixou um pouquinho. Previsibilidade no comportamento humano. E padronização do desempenho dos participantes. Que tem como objetivo a máxima eficiência da organização. Foca bem isso aqui, objetivo da organização. Olha só, objetivo. Máxima eficiência da organização. Gente, se cair na prova para vocês, eficiência, ele é uma característica da burocracia. Você vai marcar verdadeiro ou falso. E isso é falso, aqui está escrito objetivo. É pegadinha de concurso. Isso é pegadinha de concurso. Nós temos 3 tipos de administração pública, não é? Administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Né? Tá. Eu expliquei para vocês aqui, vamos aqui, ó, a linha do tempo. Não é isso? A linha do tempo. Tá? A primeira tentativa no Brasil de se implantar a administração pública gerencial foi quando? Em 67. Em 88, com a Constituição originária, com a Constituição de 88, dá uma centralizada aqui. Ó. Em 88, o Constituinte ele implantou uma administração pública, um modelo burocrático de gestão. Isso aqui foi conhecido como o quê? Como o retrocesso de 88. Ou seja, a gente vinha de uma prática gerencial e depois nós voltamos para uma prática burocrática. Gente, mas por que isso? Agora, por que isso? Alguém já se perguntou por que disso? O que aconteceu? Vamos lá. De 64 até 85, nós tivemos o quê? Um regime autoritário no Brasil, um regime militar. Nesse período, nós tivemos práticas patrimonialistas? Sim. Essas práticas patrimonialistas eram exercidas pelo regime militar. Como que o regime militar tratou os políticos? Caçando, fechando o Congresso. Ou seja, eles ficaram à margem do poder decisório. E o que aconteceu no dia 15 de março de 85? Isso, a posse de José Sarney como presidente da República. Nesse momento significou um processo de redemocratização no Brasil. Ou seja, o regime militar passou para as mãos dos políticos o governo brasileiro.
Os políticos voltando com tudo. E aí, nessa época, eu ia aconselhar vocês, não tá aí estudando, sentadinho, estudando, eu ia aconselhar vocês a procurarem um político. Porque uma cartinha de um político, você iria conseguir trabalhar em alguma empresa pública, em algum órgão do governo, não precisava fazer concurso. Tá certo? Então o que aconteceu? Logo no período de pós-redemocratização, o Brasil tivemos muitas práticas patrimonialistas. Então o poder constituinte originário de 88, que fizeram uma nova Constituição, que tinha um poder máximo da Constituição naquele momento, ele tomou uma decisão de quê? De implantar uma administração pública burocrática. Por quê? Quem que combate o patrimonialismo e o patrimonialismo, que é a corrupção e o nepotismo? É a burocracia. Por isso que o Constituinte tomou a decisão de implantar uma administração pública burocrática. Com fins de quê? De proteger o Estado contra as práticas patrimonialistas e proteger também quem? Os próprios servidores públicos. Eu já trabalhei na área de recursos humanos. E já teve reintegrações de servidores que a gente teve que fazer, de governadores passados que demitiram o servidor sem motivo legal, né, ou seja, perseguição política. Então a Constituição deu o quê? Estabilidade. Ela foi o quê? Burocrática. Só que em 88, a gente já estava iniciando o processo da onde? O processo da... A gente estava iniciando um processo da globalização. E nesse processo de globalização, o mundo já clamava por quê? Por mais produtividade. Em 1990, nós tivemos o quê? Nós tivemos o processo de abertura econômica, ou seja, o Brasil foi inserido no mercado internacional. Nós tínhamos que aumentar a qualidade, ou seja, o paradigma burocrático não atendia mais às nossas necessidades. E em 1998, através da emenda 19, onde alterou seu artigo 34, nós implantamos no Brasil, foi implantado no Brasil a administração pública gerencial. Atenção, preste atenção. Pergunta de prova para você. Pergunta de prova, olha só. Se perguntar para você, está na prova lá, você é a prova, só vocês ali. Sob a luz da Constituição Federal de 88. O Brasil tinha uma Constituição burocrática, verdadeiro ou falso? Isso, verdadeiro. Outra pergunta. Hoje, nós temos a administração pública burocrática ou gerencial? Isso, gerencial, devido à emenda 19. Só que esses são modelos de administração. E nesses modelos de administração nós temos muita caminhada, estamos implantando ainda, mas não temos um marco jurídico disso, tá? Então, olha, voltando aqui um pouquinho. Olha só. No artigo 37 da Constituição, nós não temos lá a administração pública direta e indireta obedecerá os princípios de quê? Da legalidade. E legalidade, gente, é uma característica da burocracia? É. Esse L aqui é. Impessoalidade também. Moralidade também. Publicidade também. Esses quatro aqui são o quê? Princípios da burocracia. Tá aqui na burocracia. Agora, só para finalizar esse assunto aqui, vamos dar uma focada aqui, ó, abre bem aqui essa parte aqui, que eu tenho que explicar para vocês. Então, em 88, a Constituição Federal, uma Constituição Social, que tivemos grandes avanços na área da social, mas a nossa disciplina aqui chama-se de Administração Pública. Ela tinha como princípio o LIMP, sem o E, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Com a emenda 19, transformou em gerencial. Incluiu esse E. Esse E é de eficiência. Esse E aqui é de quem? Esse E aqui é da administração pública gerencial. CGU 2008,
perguntou exatamente desse E aí na prova que teve. Exatamente. Tá? Bacana? Então vamos mais aqui. Vamos agora continuar aqui. Falamos das características, agora eu quero passar para vocês as principais disfunções da burocracia. Apego aos regulamentos é uma característica, uma disfunção? Lógico, é uma disfunção. Excesso de formalismo e papelório é uma disfunção ou uma característica? É uma disfunção. Se você perguntar por qualquer popular que não tem conhecimentos técnicos sobre a burocracia, se você perguntar para ele, fala assim, olha, excesso de formalismo e papelório é uma característica da burocracia? Ele vai falar que é uma característica, mas ele não sabe, ele não estudou. Mas agora você sabe que excesso de papelório e formalismo, o que é isso? Isso aí é uma disfunção da burocracia. Não errem, é difícil isso, hein? Aliás, não é difícil, é muito fácil. Vamos dar outras disfunções da característica. Outras disfunções da burocracia. Resistência à mudança, despersonalização no relacionamento, superconformidade às rotinas e aos procedimentos, exibição de sinais de autoridade. Exibições de sinais de autoridade.